você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Daniel. Hoje eu quero falar com vocês sobre fidelidade a Deus, amém? Olha, a fidelidade faz com que todas as bênçãos de Deus nos alcance sem nós pedirmos. Vocês sabiam disso? Sem nós pedirmos, a bênção vem. A Bíblia diz que a fidelidade é uma das coisas que mais agrada a Deus, quando você é fiel a Deus. Quando você não está com Deus, só porque você acha que Deus abençoa a sua vida, mas porque você está com Ele mesmo, amém? Isso é muito importante. Então, se você tem uma Bíblia, abra no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, 12, uma dúzia, tá? Quem já achou, diga amém. Diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estás disposto, quando ouvirtes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Amém? Eu quero dizer para vocês o seguinte, olha só, a fidelidade é uma das coisas que faz você estar com Deus independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Quando Deus está na sua vida e que você de fato está com Deus, você é fiel mesmo quando sob ameaça, mesmo quando alguém tenta inquirir você por aquilo que você acredita, você continua firme. Amém? Mesmo na prova você continua firme. Mesmo na dificuldade você continua firme. Então a fidelidade é uma das coisas que agrada a Deus, porque Deus percebe que você não está com Ele unicamente porque Ele está te dando bênção, mas porque você entende que precisa e quer estar com Ele. Amém? Isso é importante, isso é fundamental. Eu quero nesta noite conversar com vocês e quero falar exatamente dessa passagem da Bíblia que é muito conhecida, mas que é bem oportuna para nós conversarmos hoje, nós que estamos aqui cheios de propósitos, né, e cheios de projetos para 2014, entendermos que o primeiro passo para ser muito abençoado em 2014 é ser fiel a Deus, é fazer as coisas direito. Quando você procura fazer as coisas direito da maneira como Deus quer, tudo começa a acontecer da parte de Deus na sua própria vida, como que Deus confirmando as promessas que Ele tem com o servo fiel. Amém? A Bíblia diz que existia um homem que ele era muito poderoso na terra. Ele era poderoso na terra porque ele era um imperador, um homem que dominava várias nações, dominava vários países. Se ele mandava matar, se matava. Se ele mandava destruir, destruía. O exército dele era poderoso, a nação dele era poderosa. Enfim, ele era um homem que tinha tanto poder que ele conquistava outras nações. E o nome desse homem era Nabucodonosor.
E diz a Bíblia que ele era tão poderoso na terra que alguns homens que o serviam resolveram massagear o seu ego e convenceram ele a fazer uma imagem em homenagem a ele mesmo, que representasse o poderio dele, que representasse a força do reino dele. E ele, já vaidoso, porque sabia que era um homem que dominava muitas nações, muitos países, foi motivado e foi pego exatamente na sua vaidade, e ele criou uma lei. Nessa lei ele dizia simplesmente o seguinte, que ele ia erguer essa imagem, que quando ele erguesse essa imagem de ouro, de 30 metros de altura, num vale, todo mundo teria que adorar a imagem, todo mundo teria que se dobrar diante da imagem, e ele determinou que a pessoa que não se dobrasse diante daquela imagem construída por ele, que ele, sem misericórdia, pegaria essa pessoa e jogaria essa pessoa numa fornalha de fogo ardente, unicamente por não reconhecê-lo como Deus, por não reconhecê-lo como um homem poderoso, por não reconhecê-lo como algo que estava acima de tudo e de todos. E olha, se preparou uma festa na Babilônia. A Babilônia, que vocês sabem que hoje é o Iraque, se preparou uma festa poderosa. Ele mandou construir a imagem de 30 metros, e depois que ele construiu aquela imagem, ele convocou todos os povos das suas províncias, das nações dominadas, tudo aquilo que representava o Império Babilônico. Ele mandou que todo mundo viesse para aquele lugar naquele dia, porque seria o dia da inauguração da imagem que simbolizava o poder, a glória daquele homem chamado Nabucodonosor. E ele então mandou que todos viessem, e foi determinado o seguinte: quando os instrumentos tocarem, quando as bandas tocarem, todo mundo que estiver aqui diante da imagem, aquela multidão, todos então deveriam se dobrar e adorar a imagem que Nabucodonosor havia construído em homenagem a ele mesmo, em homenagem ao seu império, que representava toda a opulência e o domínio que existia naquele império. E no dia então determinado, foi uma festa, uma verdadeira multidão no campo de Dura. Era uma multidão incontável de pessoas, todo mundo ali esperando a hora da inauguração. Quando chegou na hora, se tocou os instrumentos. Quando os instrumentos tocaram, todo mundo que estava naquele campo se curvaram e se dobraram diante da imagem feita pelo imperador. E quando todo mundo se dobrou e se ajoelhou, 3 rapazes que estavam lá ficaram de pés. Eles não se dobraram, ficaram em pé. O rei não viu, mas os olheiros, aqueles que ficavam prestando atenção, perceberam que 3 rapazes não haviam se dobrado diante da imagem e foram lá contar para o rei. Rei, você sabe aqueles 3 rapazes que você trouxe das terras de Judá? Sim. Eles não se dobraram, não. Quem são eles? São os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3 que vieram de lá, que se chamavam Ananias, Misael e Azarias, que o Senhor mudou o nome deles, porque o nome deles eram nomes que simbolizavam louvores ao Deus deles. O Senhor mudou o nome deles para os nomes que simbolizam louvores ao seu Deus. Eles, exatamente eles que não se dobraram, todo mundo se curvou, mas os 3 ficaram lá de pé no meio da multidão. Ele ficou furioso, disse: mas eles me desrespeitaram, não reconheceram o meu poder? Não. Então mande-me chamar os 3, vamos me chamar os 3 que eu quero conversar com eles. Pegaram os 3, levaram diante do rei Nabucodonosor e ele perguntou: ô Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não se dobraram diante da imagem que eu construí? Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar novamente os instrumentos. Eu vou mandar que se toque novamente a harpa, o saltério, e todos os instrumentos da banda vão tocar novamente. E quando os instrumentos tocarem,
Eu vou querer que vocês se dobrem aqui na minha frente, que eu quero ver se vocês não vão se dobrar. Porque se vocês não se dobrarem diante da imagem que eu construí, eu quero saber qual é o Deus que vai ter poder de tirar vocês, ou de livrar vocês das minhas mãos. Quero ver qual é o Deus que vocês acreditam, que vai ser capaz de livrar vocês do poder das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se chamavam na verdade Misael, Ananias e Azarias, olharam para o rei e se sentiram ameaçados a não serem fiéis naquela situação, ou simplesmente abrirem mão de suas convicções. Eles olharam e disseram: olha, rei, a questão é o seguinte: se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas se Ele não quiser nos livrar, também não tem problema, porque isso não vai mudar a nossa crença, não vai mudar as nossas convicções, não vai mudar aquilo que nós acreditamos. O certo é que se Ele quiser livrar, Ele livra, mas se Ele não quiser nos livrar, não tem problema. Mas uma coisa é certa: eu não vou, ou nós não vamos nos dobrar diante da imagem que tu construíste. O Nabucodonosor nunca tinha sido enfrentado daquele jeito, todo mundo tinha medo dele, ele era poderoso demais. Quando ele ouviu isso, a Bíblia diz que ele se encheu de fúria, ele ficou transtornado. O quê? Esses pequenos, né, os maranhão, esses pequenos estão pensando o quê? Que pode me encarar desse jeito assim, que pode me afrontar? Que história é essa? A Bíblia diz, que nós lemos aqui no texto, que ele ficou transtornado, ficou irado, disse: pode acender essa fornalha mais quente ainda. E ele pegou, foi chamar: eu quero aqui os soldados mais fortes que nós temos aqui no nosso exército, para segurar esses pequenos aqui, amarrar eles, que eu quero ver se eles vão escapar de mim. Amarraram o Sadraque, seguraram, e eles tranquilos, digam glória a Deus. Vocês entendem o que é fidelidade? Fidelidade, quando você não quebra, mesmo quando você está ameaçado. Diga glória a Deus. Mesmo quando as coisas não estão saindo do jeito como você gostaria que saísse, você não quebra, não rompe com Deus, não. Você sempre espera. Por quê? Porque todas as vezes que você está aliançado com Deus, que você está fiel a Deus, se dedicando a Deus, que Deus permite qualquer prova na tua vida, tenha certeza que depois dessa prova, o nome do Senhor sempre é glorificado, através daquilo que Ele faz, através daquilo que Ele costuma fazer. Às vezes as provas vêm exatamente para nos provar, por isso que o nome é prova. Mas sempre depois da prova, vem a manifestação da glória de Deus para o fiel. Sempre depois do deserto, Deus manifesta a sua glória e realmente alimenta o seu povo e prova que Ele honra aquele que é fiel, aquele que é dedicado a Ele. Eles falaram: nós não nos dobramos. O rei ficou furioso, mandou acender a fornalha mais quente ainda, amarrou rapazes e disse: pode jogar na fornalha. E a Bíblia diz que os sujeitos que foram lá fazer essa tarefa, estava tão quente o bafo que saía, que os sujeitos que se aproximaram da fornalha morreram, e jogaram os 3 dentro da fornalha sem misericórdia. A Bíblia diz que o rei pensou bem: esses aí vão fritar. Depois um homem vem de lá: rei, olha, está acontecendo um problema aqui. O que foi que houve? O rei perguntou. Nós não colocamos 3 homens na fornalha? O rei Nabucodonosor: sim, foi. Só que agora, lá no meio da fornalha, não tem 3, tem 4. O rei, 4? Sim, porque junto com ele está um com aparência semelhante dos deuses. Alguns estudiosos da teologia falam que essa pessoa que apareceu, a 4ª pessoa que apareceu lá na fornalha, era Jesus Cristo, antes de vir em carne ao mundo. Antes de vir ao mundo e se tornar, vir em carne ao mundo, que isso aconteceu muito antes dele vir ao mundo, Deus mandou Jesus dar apoio lá para os 3 fiéis. Tem 4 lá. Ele disse: mas não é possível. Ele pegou e disse: pode apagar, apaga tudo e vamos mandar buscar os 4. E foram lá, apagaram a fornalha, aí pegaram os 3, levaram diante do rei. A Bíblia diz que eles foram examinados, e depois que eles foram examinados,
o rei chegou à conclusão que algo de milagroso tinha acontecido, porque diz a palavra de Deus que nem mesmo o cabelo deles foi chamuscado pelo fogo. Diga glória a Deus. Nem o cabelo foi chamuscado pelo fogo. O rei Nabucodonosor ficou tão admirado com essas coisas, que ele teve que se dobrar diante daquele milagre que ele viu, e reescrever um novo decreto com respeito à pessoa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque o que ele viu, ele nunca podia imaginar que tinha alguém que era mais poderoso que ele, que tinha mais poder que ele, e que deveria ser reconhecido como autoridade sobre todos. Ele ficou tão espantado com essa situação, e ficou surpreso, que ele simplesmente mandou sancionar um decreto, um novo decreto, que está registrado aí no capítulo 3, do versículo 29, ele diz assim, versículo 28, falou Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus, disse ele. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturos, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Diga glória a Deus. Quando ele viu o poder de Deus, o milagre de Deus, ele disse, não dá para bater de frente com Deus que esses pequenos servem. Não dá para bater de frente, porque o Deus deles é forte, o Deus deles é poderoso. Nenhum Deus livra da fornalha, não, mas o deles livra. Então não dá para bater de frente com o Deus deles, porque eles preferiram desobedecer a mim, não se dobraram diante da imagem do meu Deus, para adorar o Deus deles, permanecerem fiéis ao Deus que eles servem. Portanto, eu vou simplesmente sancionar uma lei que diga que qualquer pessoa que disser blasfêmia contra esse Deus, a casa vai ser feita em monturo, o sujeito vai ser despedaçado, porque não tem Deus igual a esse. Irmãos, resumindo, o que eu quero dizer para vocês, que esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso, e eu acredito. Diga glória a Deus. Mas o que é que nós aprendemos dentro dessa passagem da palavra de Deus? Que nós não podemos negociar a nossa fé e as nossas convicções. É isso que nós aprendemos. Dentro desse texto aqui fica claro que nós, se quisermos então sermos abençoados, se somos fiéis, não podemos negociar as nossas convicções. A Bíblia diz que quando chegassem os últimos dias, que nós íamos realmente sermos então bombardeados para negarmos essa fé. Jesus chegou a falar de coisas que deveriam acontecer, onde nós seríamos constantemente pressionados a abrirmos mão dessas convicções, daquilo que nós cremos. E se você for parar para pensar hoje, nós somos seduzidos a abandonarmos as nossas convicções quase que todos os dias. Você que estuda no colégio, você sempre está sendo praticamente bombardeado para abrir mão da fé. Às vezes nós somos ridicularizados porque acreditamos em Deus. Às vezes só porque as nossas convicções nos fazem então termos posições que são exatamente essas posições estabelecidas como princípios éticos e morais e regras estabelecidos pela palavra de Deus. Nós somos muitas vezes taxados de reacionários, de retrógrados, de tantas outras coisas que procuram nos adjetivar, unicamente porque nós temos essas convicções. E você percebe que durante o dia a dia, sempre você está diante de propostas para você abrir mão daquilo que você crê. Sempre você está diante de propostas para quebrar com determinadas alianças, para romper com determinados
laços que existem entre você e Deus, entre nós e Deus, constantemente nós estamos diante disso. Às vezes é o coração que nos movimenta para isso, são os sentimentos que tentam nos fazer quebrar determinados princípios, são outras questões ligadas a dinheiro, ligadas a finanças, ligadas a interesses financeiros e monetários, que às vezes nós somos levados, muitas vezes impressionados, para poder quebrar determinados laços e determinados princípios. E sempre que nós quebramos qualquer coisa que fere exatamente os princípios estabelecidos por esse Deus, sempre que nós quebramos as nossas alianças com Deus, sempre que nós rompemos determinados princípios das nossas convicções e crenças, nós estamos também quebrando o nosso pacto de fidelidade com Deus. Jesus, ele falando de uma certa ocasião, lá no livro de Apocalipse, ele disse uma coisa interessante: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quando ele falou dessa fidelidade no texto de Apocalipse, ele estava se referindo exatamente aos últimos dias, fundamentado nas pressões que você realmente passa, ou que nós passamos, exatamente com o propósito de nos desviar dessa visão de fidelidade a Deus, dessa posição de não negociar princípios, de não negociar convicções, de não negociar crenças. E quando eu falo isso para você, eu não estou me referindo muito especificamente à religião, não é religião, mas é laços com Deus, laços com Jesus Cristo. É quando você entende que você tem um chamado de Deus para a sua vida, é quando você entende que você não está aqui por um acaso, é quando você entende que as coisas de Deus te chamam, que as coisas de Deus te atraem, é quando você compreende e sente isso, que tudo aquilo que se refere a Deus não só quebranta o teu coração, mas você sente acima de tudo um chamado, uma responsabilidade, uma vontade de se comprometer com tudo aquilo que vem da parte de Deus, porque é algo que está dentro de você, algo que está entranhado em você, é algo de Deus colocado na tua própria vida. Quando Deus coloca isso em você, é porque Ele quer que você tenha essa convicção, que você não é de qualquer um, que você não é do mundo, você não é do diabo, você não é de ninguém, você é de Deus, você é de Jesus. E todas as vezes que você percebe que está quebrando esse pacto com Deus, esse compromisso de fidelidade, e você é de Deus, o fato de você quebrar esse pacto, de quebrar esse vínculo de fidelidade a Deus, você se incomoda, você fica inquieto, você percebe que não está bom, você fica sem paz. Por quê? Porque todas as vezes que por alguma razão você é levado a quebrar exatamente esse princípio que você tem, que te liga a Deus, por conta dessa aliança que você tem com Ele, às vezes então que você por alguma razão é enganado, é levado, é seduzido ou é conquistado para quebrar esses princípios, você se incomoda, você não se sente bem, você fica inquieto. Por quê? Porque o Deus que está em você, o Espírito que está em você, fica testificando que você é de Deus, que você é de Jesus. E quando há qualquer coisa que tenta quebrar esse vínculo que você tem com Ele, você não fica em paz. Não fica em paz, por quê? Porque o amor de Deus age em você, e o Espírito de Deus que trabalha em você, diz que você tem que estar ligado ao Deus que você acredita. Amém. Olha, Sadraque poderia dizer assim: bem, mas Deus sabe, né? Eu vou me dobrar aqui, mas não é o meu coração. Eles poderiam arranjar qualquer outro tipo de argumentação para poder passar aquele momento difícil. Eles poderiam dizer assim: olha, rei, Jesus, Deus, eu vou dobrar aqui o joelho como o rei está querendo, mas o senhor sabe que eu desprezo isso aí mesmo, eu não tenho nada a ver com isso aí, eu só vou fazer só para não morrer. Mas a convicção deles era tão forte, e eles não negociavam isso, que para ele não importava que ainda que o fato de não obedecer ao rei implicava nas suas execuções, na morte deles. Às vezes nós abandonamos Deus por causa de coisas
tão insignificantes. Tem gente abandonando Deus por causa de namorado. Tem gente abandonando Deus e quebrando princípios e quebrando alianças com Deus por causa de namorado. Tem gente abandonando Deus e quebrando alianças em princípio por causa de amizades erradas. Tem gente que está abandonando Deus por causa disso. Conhece a mim, tem uma patotazinha lá que gosta disso, gosta daquilo. A pessoa larga Deus, abandona Deus e se influencia por aquilo que ele sabe que não é dele. Por quê? Porque ele é chamado por Deus, porque ele tem dentro de si o Espírito de Deus. Tem gente abandonando Deus por causa do happy hour lá nas praias e tomar uns beer nights às vezes à noite. Mas não tem nada a ver, os meus amigos estão me levando. Tem gente às vezes que não gosta nem de dizer que serve a Deus perante os amigos, porque eu não quero ser zoado, eu não vou nem dizer nada, deixa como está. Não tenha vergonha de dizer que você é servo do Deus vivo. Tem gente que não tem vergonha de dizer que é regueiro. Tem gente que não tem vergonha de dizer que é macumbeiro. Por que você vai ter vergonha de dizer que você serve a Jesus Cristo? Mas às vezes, tem pessoas que estão simplesmente quebrando alianças e quebrando laços de fidelidade a Deus por coisas bem mais banais do que essas ameaças que estavam sofrendo esses rapazes. E quando se quebra, fica claro uma coisa: estamos quebrando o pacto de fidelidade que nós temos com Deus. E tem muitas bênçãos que vêm para a tua vida, não é porque você faz campanha, não é porque você dá uma oferta de não sei quantos mil reais, que tem gente crendo nessa história aí, não, olha, tu dá tantos mil que Deus vai te dar dobrado, e o sujeito fica simplesmente com o quê? Com o instinto de barganha aguçado, e todo mundo quer dar 100 para receber 1000, e ele vai cair nessa história. Essa história é mentirosa. Por quê? Porque isso aí não determina a bênção de Deus para você. Não pense que tem troca dentro dessa visão monetária, financeira, capitalista, que bênção de Deus não tem troca dentro dessas visões. A Bíblia diz que se você quiser dar, dê para a obra de Deus, Deus até aceita, mas dê segundo aquilo que Deus tem proposto ao teu coração. E a Bíblia ainda diz para Deus, para você dar com alegria, não dá levado ou motivado pelo sentimento de barganha, de dar 100 para receber 1000. É isso que diz a Bíblia. E tem gente perdendo ou deixando quebrar o seu vínculo de fidelidade a Deus por causa das coisas mais estranhas, mais banais. Esses aqui não, eles estavam ameaçados de morte, mas mesmo ameaçados de morte, eles decidiram não negociar aquilo que eles acreditavam, não negociar a sua crença ou as suas crenças e a sua convicção. É isso que Deus está querendo. Deus se agradou tanto daquilo que aquela situação de ameaça virou um meio onde Deus foi glorificado. Diga glória a Deus. Deus pegou e transformou numa situação em que o nome de Deus foi glorificado por conta da fidelidade daqueles três. Qual foi o resultado disso? Bênção de Deus, porque a Bíblia diz que eles foram prosperados dentro do reino. Diga glória a Deus. Subiram de cargo, melhoraram unicamente porque mantiveram suas convicções, mantiveram o seu posicionamento dentro daquela visão do que eles acreditavam em Deus. Então, terminando, eu digo para vocês, é isso que Deus está querendo de mim e de você: fidelidade. Se você está vendo que aquilo que você está fazendo, as suas atitudes estão quebrando o princípio de fidelidade com Deus, não quebre o seu princípio de fidelidade, se afaste daquilo que procura te afastar de Deus. Todas as situações que vêm na tua vida para te colocar distante de Deus, para te colocar em uma situação delicada com Deus, faz a opção por Deus, faz a opção por Jesus, porque você, se optar por Jesus, eu garanto que você não vai perder nada. No final das contas, Deus vai ser glorificado pela sua decisão e pela sua escolha,
e no final de tudo Deus acaba dando respostas para você, como Ele deu respostas para Israel, Ananias e Azarias. Então nesta noite, princípio de fidelidade gera bênção na vida da gente. Princípios de fidelidade geram resultados de respostas de Deus nas nossas orações e nas nossas vidas. E se você quiser realmente um 2014 debaixo de muita bênção, debaixo de muita promessa de Deus, tome uma atitude, decida por ser fiel. Porque se você decidir ser fiel a Deus, eu tenho a certeza que tem bênçãos e buscas que você não vai precisar nem falar para Deus, Ele já vem e já acrescenta na sua vida, porque isso é promessa da palavra de Deus. Então, fidelidade, não negociar princípios, não negociar as suas convicções, mas saber acima de tudo que você serve um Deus que está em você e que quer fazer diferença em você. Portanto, pensar nisso e que Deus possa me abençoar, abençoar todos nós que estamos aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Agora eu espero que você entre em contato conosco, a fazermos oração em favor da sua vida. Você pode ligar nos telefones que estão aí na tela, pode também passar um e-mail que nós estaremos respondendo para você e ajudando você com o nosso ministério, tá certo? E visite a Igreja Quadrangular, que fica na rua Raimundo Corrêa 355, no bairro do Monte Castelo. Estamos esperando você lá. Temos sempre cultos às quartas, sextas e domingos, e você é o nosso convidado. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que me assiste neste momento. Te peço a Deus que seja repreendido toda e qualquer opressão, perturbação, problemas, embaraços, atrapalhos. Que o Senhor Deus alcance essas pessoas com o seu poder, com os seus milagres. Que esses lares sejam abençoados, que essas famílias sejam abençoadas e que todos tenham a bênção de Deus, a vitória de Deus em suas vidas, no nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Tá bom? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.